Pode É, falar. eu estou na sala, a possibilidade é que o Rafa vai um pouquinho mais tarde, então ele tá no quarto ainda. A possibilidade de ter Uhum. movimentação de cachorro, de barulho, então ignore, por gentileza. Beleza. O importante é você conseguir se Aí concentrar. eu consigo, já estou acostumada a ignorar barulhos. Maravilha. Estamos sentados. Com as pernas cruzadas, calcanhar direito perto do períneo, calcanhar esquerdo à frente. Dá para ouvir a musiquinha bem baixinha de fundo, né? Dá sim. Então, puxa a massa glútea lá embaixo, fixa bem os isquios no solo. Leva a pontinha dos dedos no chão, na linha dos ombros. Faz uma inspiração abrindo o peito e olhando à frente. Retifica as costas, abre o peito. E ao exalar, leva os antebraços no solo. Solta os ombros, solta o pescoço, solta o peso da cabeça por um momento. Nesse momento inicial, gera um breve aquietamento mental, como se você estacionasse depois de arrumar o seu espaço de prática, como se você finalmente chegasse no seu tapetinho. Então dá tempo de você entender esse momento. Observa como está a sua respiração. Antes da gente começar a controlá-la, você apenas observa. Ainda com o tronco lá embaixo, leva as mãos para o lado esquerdo, alinha o tronco com a coxa esquerda e solta a testa na direção do joelho. Apenas de maneira passiva, apenas soltando o peso, deixando o corpo se entregar lentamente. Na próxima exalação, solta o máximo lá embaixo. E vamos para o outro lado. Sem elevar o tronco, caminha com as mãos, alinha com a coxa direita. Observe se existe alguma tensão nos ombros, no pescoço. Leva a testa na direção do joelho. Na próxima exalação, mais uma vez, abandona, se entrega completamente, aproxima a testa do joelho e devagar retorna ao centro, para do centro empurrarmos o tronco, empilhando vértebra por vértebra e alinhando a postura. Quando chegar lá em cima, abre o peito girando os ombros para trás, leva uma mãozinha em cada joelho e antes da gente começar, inspira e leva os ombros pela frente, por cima e exala, encaixa as escápulas lá nas costas. Mais uma vez, inspira bem grandão. Exala, abre o peito. E para finalizar, mais uma, inspira e leva, aproxima os ombros das orelhas, encaixa as escápulas nas costas, abre espaço para o coração e gira as palmas das mãos para cima, apoiada em cada joelho. Conecte indicadores e polegares, feche os olhos. E nesse momento inicial, a gente apenas reconhecemos como acordamos nesta manhã. Com os olhos fechados, perceba que cada dia a gente acorda pessoas completamente diferentes. Então traz essa consciência pro aqui e pro agora, observando sem julgar.
trabalhando a matéria-prima da meditação, um estado de concentração. Caminhe com o seu corpo da parte mais externa para a parte mais interna. Então, tenta sentir cada milímetro de pele. Observa o impacto da sua respiração através dos poros. Perceba que é como se os poros respirassem junto com os pulmões. Tenta sentir a passagem de ar através da expansão e contração do centro do peito, que se irradia por todas as direções. E perceba que essa respiração cutânea, ela sempre esteve presente. Mas por falta de atenção, a gente acaba se esquecendo que ela também existe. Ao sentir cada centímetro do maior órgão do corpo humano, da pele, você vai puxando a sua consciência ainda mais para dentro, percebendo e sentindo nervos, sentindo a musculatura superficial do corpo. Observando se tem algum ponto de incômodo muscular. Observando que o nosso corpo ele guarda sinais não apenas de passados longínquos, mas também de coisas presentes. E ao treinarmos essa percepção do nosso próprio corpo, a gente consegue criar um padrão diário para perceber o que no dia anterior impactou tanto no dia atual. Por isso, a importância do treino, do simples e poderoso hábito de fecharmos os olhos, de se investigar. Ao aprofundar ainda mais a sua concentração, leva a sua consciência para o centro do peito e sente o poder, a energia do órgão cardíaco. Essa musculatura que não para desde o ventre da sua mãe. Observe que nesse centro vital existe um poder inquestionável, uma eletrificação que chamaríamos de divina. E que é através deste portal que nos comunicamos, que recebemos alertas, avisos e congratulações. O nosso portal mais íntimo com a espiritualidade que nos rodeia. Então agarra essa energia no centro do peito e permita que a cada pulsar ela se expanda, trabalhando agora uma coloração dourada. Permita que a chama divina que faz o seu coração bater cresça ganhando espaço e cobrindo cada célula viva do seu corpo.
Ao sentir essa conexão, desenhe um leve sorriso no rosto, mostrando para a espiritualidade o quanto você ama essa conexão com Deus. Permita que essa energia cubra, energize, alimente, recicle cada célula viva do corpo e visualize o seu corpo brilhando por completo, numa coloração dourada que traz vida, que traz força, poder, sabedoria. Ao ativar a consciência de cada célula do seu organismo, una as mãos em prece no centro do peito e, com essa consciência de conexão ativada, traga na sua tela mental uma intenção para a prática, para a semana e, quem sabe, para o seu mês. Observe que a sensação de unir as mãos agora é completamente diferente. E perceba que as mãos, assim como uma antena que transmite informação na frente do coração, entregam para o universo consciente ao seu redor a sua intenção. Então visualize essa troca de uma imagem criada na mente, que gera uma vibração no centro do peito e que é emanada, potencializada através deste mudra, desse gesto feito com as mãos. Para potencializarmos ainda mais essa entrega, entoaremos o mantra Om na exalação do jeito que já aprendemos. Então tira o ar, se preparando. Inspira lento e profundo. Om. Sinta as vibrações do mantra. E lentamente abra uma frestinha dos olhos, sorria e nos cumprimentamos mutuamente, abrindo nossa prática de hoje de maneira formal. Com as mãos unidas no centro do peito, entrelaça os dedos e empurra uma parede invisível à frente, arredondando as costas. Leva o queixo contra o peito, faz uma bolinha, se espreguiça na frente e, com inspiração, abre o peito, traz os braços intactos e olha lá para o céu. Mais algumas vezes. Exala, entrelaça, empurra uma parede invisível à frente. Faz uma bolinha com as costas. Boa. E inspira, abre o peito, escancara o coração e olha lá para o alto. Boa. Olha, modo de dizer, fecha os olhos e continua mais duas vezes. Com inspiração, arredonda, faz a bolinha, empurra a parede, abre as escápulas e com inspiração escancara o coração. Abre o centro vital e sente essa energia sendo direcionada para o centro do peito. Última vez. Exala, afasta, empurra. E inspira, recebe, absorva, sente a energia fluir. Finaliza no centro, levando a mão esquerda no solo, ao lado do quadril. Ela caminha lateralmente e a gente leva o braço direito. Flexiona o cotovelo lá embaixo.
E de maneira fluida, a gente toma o corpo à frente, semeia o solo com o braço direito, mão direita vai no lado direito e o braço esquerdo passa pelo alto da cabeça, olha por dentro da axila lá pro teto. E agora flui. Exala, desce. E vai trabalhando esse giro da base da coluna, despertando o corpo com carinho, observando sempre a respiração e permitindo que ela reja esse movimento. A respiração começa e termina o flow, mas uma vez para cada lado, se espreguiçando e acordando com gentileza. Finaliza no lado esquerdo. E ao finalizar, chega no centro e empurra o tronco mais uma vez, desenrolando. Estende as perninhas lá na frente, leva as mãos no solo, dá uma chacoalhadinha nas pernas, caso elas tenham dormido, dá um wake-up nas perninhas. Boa! E devagar, cessa o movimento, flexiona sua perna esquerda e puxa o tornozelo lá no alto da coxa. Mão direita segura o pezinho esquerdo e a mão esquerda vai no joelho. A perna de baixo está sempre ativa. Inspira, puxa o joelho contra o peito. E exala, empurra ao máximo lá embaixo. Boa, no flow, vamos lá. Inspirou, puxou. Exalou, empurrou. Mais 2 vezes. Inspira, puxa bem grandão. Exala, sente a cabeça do fêmur ganhando espaço lá embaixo. Última vez, inspira. Agora traz o joelho lá na axila. E exala, empurra. Agora atenção. O tornozelo ele tem que estar no alto da coxa. Solta a perninha, inspira e leva o braço. Com a perna de baixo cruzada, você exala, mergulha à frente, buscando a ponta do pé direito. Solta o peso da cabeça e o joelho que está flexionado, ele está meio longe do chão. Faz com que ele desça. Só soltando, não é para empurrar. Isso, permita e encontra essa ação de liberação de tensão. Olha como ele solta. Então observa dentro, internamente, como que a gente faz essa ação sem ter que empurrar. Observa a perna de baixo ativa, sendo trabalhada também, sendo massageada. Na próxima exalação, dá a máxima. Quem sabe você leva a testa lá no joelho. E agora aproveita que você está embaixo e abraça sua perna flexionada para inspirar e elevar o tronco, trazendo ela já abraçada pertinho do peito. A perna inteira. Então você tem que trazer a sola do pé na parte interna do cotovelo. Isso aí. E com o peito aberto agora, você se balança de um lado para o outro. A perna de baixo está ativa, a ponta do pé de baixo aponta para o teto. Peito aberto, amplia esse movimento, cresce. Movimentos leves, mas muito poderosos, para a gente despertar e acordar as águas que ficam paradas nessa região do quadril. As águas que rosteiam as nossas emoções. Então a gente dá uma chacoalhadinha mesmo, elemental, né? Energética, para poder permitir que elas fluam, que elas saiam do lugar e sejam renovadas. Devagar cessa esse movimento. Cessou, as 2 mãos pegaram lá no pé. Traz o pezinho na frente do rosto, faz uma inspiração lenta e profunda. E ao exalar, flexiona os cotovelos e aproxima ao máximo o pé da testa, lá no alto. Quem sabe você toca a sua testa, capricha agora.
E após a máxima, com o auxílio das mãos, estenda a perninha lá na frente. E lá na frente você busca outra. Flexiona o joelho oposto e traz o pezinho lá no alto da coxa. Muito bem. Mão direita no joelho, inspira, foi lá. Puxa o joelho na axila, perna de baixo ativo, exala, empurra no solo. A gente começa despertando essa região devagar. Então continua, mantenha a sua coluna ereta para permitir o fluxo bioenergético no centro da coluna e leve a sua atenção na região que está sendo trabalhada. Tenta observar a diferença de um lado para o outro. Observa se há rigidez ou se há maior flexibilidade. Cada lado do seu corpo está relacionado a um padrão masculino e feminino. Um padrão mais racional e outro mais emocional. E ao trabalharmos ambos os lados, trazemos o equilíbrio. Puxa o máximo na próxima vez, o máximo real, lá perto do peito. E exala, empurra. Afasta, empurra bem. Muito bem. Alinha bem o tornozelo no alto da coxa, ativa a perna de baixo, inspira, leva o braço. E exala, mergulha à frente, buscando lá a pontinha do pé, fecha os olhos. E você vai usar a sua respiração para baixar o joelho. Meu Deus, como assim? A respiração não empurra? Pois é. Ela vai encontrar os pontinhos de tensão. Ela vai permitir que faça essa soltura. Alonga sua respiração, conversa com o seu corpo. Na próxima exalação, dá a máxima lá embaixo. E inspira, retorna já puxando a perninha que está flexionada. Então, sola do pé, pega na curva interna do cotovelo, abraça, eleva a coluna e balança a sua perninha. Ativa a perna de baixo. Isso, maravilha. Peito aberto, mais uma vez, fecha os olhos. E mantenha a consciência na região que está sendo trabalhada. Sinta essa região. Trabalhar um lugar com falta de atenção é meio trabalho. É igual teu coração aqui e a consciência lá em outro lugar. Então aprenda e treine, né? Habilite essa ação de você focar a sua atenção no aqui e no agora. Para que suas células saibam que você está com elas. Amplie o movimento. Capricha. Finaliza acessando devagar. As duas mãos pegam no pé, traz o pezinho na frente do rosto, faz uma inspiração lenta, longa e ao exalar, você flexiona os cotovelos, quem sabe tocando o dedão do pé na testa. Puxa, alonga, dá a máxima e após a máxima inspira, devolve a perninha lá na frente e daqui passamos para 4 apoios. Então leva o tronco para trás, cruza as pernas, faz um balancinho à frente, alinhando os joelhos na linha do quadril e os punhos na linha dos ombros. Conecta a ponta dos pés, afasta levemente os joelhos, leva os quadris nos calcanhares, estende os braços à frente e a gente vai fazer apenas 2 flows embaixo e já subimos para o cachorro. Então, solta o peso da testa, leva a testa no chão, mas traz essa consciência do alongamento da axila, do alongamento do tórax e das costas. Respira, expandindo a lateral do corpo para cada lado. Conecta a testa no chão
e solta, abrindo os ombros. Sente o poder dessa postura. E observa como é prazeroso entrar nela, né? Percebe que a gente poderia fazer ela antes de sair da cama todos os dias, se é que ainda não fazemos. Se conecta com os benefícios da técnica. E devagar, na próxima inspiração, desenrola a coluna com os braços estendidos, avança lá na frente. Quando os punhos, os ombros chegarem aí aos punhos, você empina o bumbum, olha para frente e exala, empurra a testa lá embaixo. Na próxima, amplia mais o movimento, inspira, cresce. Empina o bumbum, olha à frente, massageia cada disco intravertebral, toca a testa no solo, tocou a testa, ativa a ponta dos pés, eleva o quadril com o braço estendido e lá no alto, eleva os calcanhares primeiro e vértebra por vértebra avança. Quando o ombro chegar na linha do punho, flexiona o joelho, mas não toca no solo. Olha para frente, empurra o bumbum lá para trás, para o alto e estende o joelho. É a mesma coisa, só que elevada, é um pouco mais difícil. Então foi lá. Eleva calcanhar e vértebra por vértebra avança. Joelho desce sem tocar no chão, olha para frente, abre o peito e eleva o quadril. Fecha os olhos, mais 3 ciclos, cada vez mais amplo, cada vez mais caprichado. Percebe toda a musculatura que trabalha. Um movimento meio que animalesco. No último, você amplia o movimento o máximo que puder. E ao finalizar, eleva os calcanhares, trazendo o quadril à frente lá no solo agora. Agora você toca a pelvis no chão, abre o peito. Dentro dos pés no solo, eleva o olhar e deixa que o peso do quadril remodele a sua coluna. Mentaliza como se uma corrente puxasse seu externo para frente. Abre o coração, afasta o ombro das orelhas e exala, flexiona os cotovelos, desce o tronco no solo. Agora atenção, flexiona o joelho esquerdo lá atrás, as duas coxas estão no chão. Abre o braço direito no chão na linha do ombro e a mão esquerda empurra o tronco sobre o braço direito e a ponta do pé esquerdo toca no solo lá por fora do tapetinho. Retorna o tronco e a gente faz isso mais 2 vezes. Então volta no eixo central, olhando para frente e inspira, empurra, gerando essa torção lateral sobre o ombro direito. Última vez, exala, volta ao centro. E lembra que a última é sempre a maior amplitude, né? Empurrou o tronco sobre o braço direito, a perna esquerda vai afastar lá longe. Solta o peso da cabeça no solo e respira no centro do peito. Desobstruindo essa proteção que a gente cria em volta do coração. Não apenas para nos proteger, mas que acaba impedindo da consciência divina que se manifesta através do peito de expandir cada vez mais. Então, para caprichar ainda mais, leva o braço direito paralelo com o braço esquerdo lá atrás e escancar o peito. Respira. Da máxima.
E ao exalar, retorna a mão esquerda no solo e lentamente volta a coxa esquerda e traz o olhar lá na frente. Flexiona o cotovelo direito, traz a mão embaixo do ombro, estende o braço esquerdo e flexiona o joelho direito lá atrás. Empurra a mão direita contra o solo, toca a pontinha do pé lá fora do tapetinho. E mais duas vezes. Retorna para o centro, devagar, massageando. E empurra, volta lá, número 2. Retorna ao centro para a última vez, empurra. Agora estendendo o joelho direito, permitindo que o calcanhar se afaste do eixo central. Vai lá longe, bem longe. Pode estender isso mesmo. O máximo que você puder. Relaxe a cabeça no solo. Solta o peso do crânio e respira. Fecha os olhos por um momento. Encaixa no asana. A postura, por teoria, se você perder a consciência no corpo, na região e o controle respiratório, você não está fazendo mais asana, não seria mais yoga. É por isso que eu falo tanto de respira, sente o corpo. Leva o bracinho direito lá para trás, alinha com o braço esquerdo. Leva a consciência para o centro do peito. Sente o coração sendo escancarado nessa postura. Abrindo espaço para o seu brilho interno se manifestar. Trazendo conexão com o seu propósito de alma. Permitindo que o seu coração te dê sinais, direcionamentos. Da máxima. E após a máxima, devagar, volta a mãozinha direita na linha do ombro e lentamente vem retornando o corpo. Uau! Flexiona o bracinho esquerdo, projeta o olhar para frente, ativa a ponta dos pés, joelhos no solo, empurra o quadril lá para o alto. Tenta nos calcanhares, ponta dos pés no solo, mais uma vez, eleva o quadril olhando lá no umbigo. Dá um micro passinho com os pés, afunda os calcanhares e empurra o abdômen, aproximando ele das coxas. Empurra real, liberando essa tensão da coluna. Une os pezinhos lá atrás. E com inspiração, eleva o pé direito lá no alto. E ao exalar, flexiona o joelho, trazendo ele no peito. Eleva o calcanhar de trás e dá um passo grande lá na frente, entre as mãos. Dedão no pé na linha do nariz, puxa com a mão se precisar. Muito bem. Estende a perna de trás, inspira, olha para frente. E exala, afunda o quadril, flexionando mais o joelho da frente e estendendo mais o joelho de trás. É como se as duas coxas encontrassem um ângulo de 180 graus. Abre o peito, postura do corredor. Expira. Observa através da conexão corpo e mente o acesso do que há mais divino dentro de você. Que sempre esteve aí. Só que antes tinha uma mente um pouquinho mais barulhenta, que falava um pouco mais alto que o coração. Então fecha os olhos para aquietar os pensamentos. E a cada respiração você se encaixa ainda melhor na postura.
Devagar, leva o joelho esquerdo no solo lá atrás, peito do pé esquerdo, e com a inspiração eleva o tronco e os braços. Exala, afunda o quadril, punhos cerrados lá no alto, estende os braços e deixa o peso do tronco melhorar ainda mais essa abertura de quadril lá embaixo. Observa a musculatura da dorsal segurando a coluna. E agora atenção, o braço esquerdo vai fazer um giro lá para trás e a mão vai buscar o posterior da coxa esquerda, abrindo o peito, lançando o braço direito pelo alto da cabeça, sem elevar o quadril. O quadril afunda e a mãozinha esquerda vai escorregar, tentando buscar a panturrilha lá atrás. Olha para o teto, afunda o quadril, respira, sustenta, arqueia as costas. Trabalhando o alongamento do músculo iliopsoas, o maior músculo do corpo humano, que conecta os membros superiores dos inferiores da máxima. E após a máxima, inspira, retorna as duas mãos ao solo, pontinha dos dedos no chão, estende a perna direita, calcanhar no solo, aponta o pezinho lá para o alto, leva os glúteos lá no calcanhar esquerdo lá atrás, inspira, olha a frente e exala, solta o peso do corpo, levando a testa no joelho direito. Fecha os olhos e se entrega. Alonga a respiração. Alonga a musculatura. Na próxima exalação, dá o máximo lá embaixo. E após a máxima, flexiona o joelho novamente, retorna à postura do corredor. Ativa a ponta do pé esquerdo, tiramos o joelho e a gente empurra o chão, passando o pé direito lá para trás. Braços estendidos, olha para frente. Mais uma vez, postura da cobra. Como? Elevando os calcanhares e descendo os quadris. Olha a biomecânica dos ombros. Ó. Os ombros não se mexem. Não engole o pescoço. Muito pelo contrário, afasta. Abre o peito, desce o quadril. Toca o peito dos pés no solo e eleva o olhar agora lá pro alto. Como que está a respiração? Cada vez melhor. Cada vez mais sofisticada. Ao máximo. E com os pés ativos lá atrás, eleva o quadril como um só bloco e desce a cabeça entre os braços, voltando para o cachorro, olhando para baixo. Se espreguiça, alonga. Faça movimentos que você sente serem necessários, escutando o seu corpo nessa prática de conexão. Com os pezinhos unidos lá atrás, inspira, eleva o pé esquerdo lá no alto. Ao exalar, flexiona o joelho, empurra o solo e dá um passo longo à frente entre as mãos. Isso, entre as mãos, muito bem. Eu acho que ela tá vindo mais um pouquinho de frente, o pezinho. Boa, perfeito. Inspira, olha à frente. Exala, encaixa na postura. Como se os seus joelhos se afastassem um do outro. Da frente, flexionado, de trás, estendido, o olhar à frente e a respiração participativa. Fecha os olhos por um momento. Deixa o corpo entender o que está acontecendo. Cuidado para não arredondar as costas, respeitando a geometria sagrada do seu corpo.
um alinhamento com estética e uma estabilidade, como se fosse uma estátua. Devagar desce o joelho direito no solo, peito do pé direito. Afundou o quadril e, com inspiração, eleva os braços, o tronco, braços na linha das orelhas, lá no alto, como se uma corda te puxasse, e desce o quadril. Respira. Curte o momento, o seu momento. Um momento que não existe nada além da sua respiração e da sua conexão com o corpo. Não utilizamos o corpo como empecilho, mas como uma ferramenta divina, como um templo sagrado de conexão com o que há de mais divino. Gira o ombrinho direito lá para trás, a mão busca a parte de trás da coxa, afunda o quadril e abre o peito, passando o braço esquerdo pelo alto da cabeça, olha lá para o céu. Tenta escorregar a mãozinha, buscando a panturrilha, quem sabe. Mas respira. Sente a ação da postura. Dá a máxima. E após a máxima, inspira. Retorna as mãos para frente no solo. Ativa a ponta do pé direito lá atrás. Tira o joelho do chão. E dá um passo grande com o pé direito na frente. Une os dois pezinhos, estende os joelhos. Estende real os joelhos. Leva a mão primeiro nas canelas. Inspira, olha para frente, retifica as costas. E ao exalar, o abdômen aproxima da coxa. Então você escorrega as mãozinhas. Abdômen na coxa, pode levar a mão no pé, no solo, você escolhe. E agora solta o peso da cabeça. Mais uma vez, fecha os olhos. Alonga sua respiração. As exalação, capricha nessa anteflexão. E com os olhos fechados, inspira, desenrola as costas. Sobe, 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 sobe. Abraça os céus lá no alto. Lá em cima você entrelaça os dedos das mãos, menos os indicadores. Apontando os indicadores lá para o alto, como se uma corda puxasse o seu corpo. Os pés lá embaixo estão bem colados e unidos. Puxa, alonga. Esse gesto chamado Kali Mudra, que traz o poder da deusa guerreira. Projeta o olhar num ponto fixo no horizonte, faz uma inspiração profunda. E ao exalar, lateroflexiona para a sua esquerda. Então você aponta os dedinhos unidos para o lado esquerdo, o quadril vai para o lado oposto. E você respira na lateral do corpo. Sustenta. Faz um seco à coluna. Nitambasana. Poucas são as técnicas corporais no Ocidente que trabalham essa flexão lateral. Assim, rejuvenescemos o corpo físico e impedimos complicações futuras, tipo hérnia e disco, Deus me livre. Então exala, dá o máximo, massageia, lubrifica esses discos e com inspiração sobe ativando o abdômen, com controle e consciência. E exalamos, vamos para o outro lado. Aponta os dedos para o lado direito e traz o quadril para o lado esquerdo. Puxa, alonga. Fecha os olhos, sente o corpo.
Não foge dos sinais que o seu corpo te manda. Falar para ele, eu tô te ouvindo. Agora você pode me mostrar os direcionamentos que eu estou atenta. Da máxima, capricha e com inspiração, devagar, inspira, retorna. Eleva os calcanhares lá embaixo, solta os braços pelas laterais. Conecta as palmas das mãos no centro do peito e com os calcanhares elevados, a gente senta, flexionando os joelhos. Muito bem. Une mais os joelhos, deixa eles abrindo pelo lateral. Boa. Braços estendidos na linha dos ombros, punhos cerrados. Desce os calcanhares, tentando não elevar o quadril. Quando chegar pertinho do solo, tenta elevar de novo. Vamos liberar esse tendão aí. Boa, mais 2 vezes. Exala, desce com consciência, observando o seu limite e inspira, eleva. Boa. Última vez. Exala, desceu. E agora pode levar as pontinhas dos dedos no solo e toca os glúteos lá no chão. Sem despencar. Aê, muito bem. Afasta um pouquinho os pés do quadril. Ponto dos dedos na linha dos joelhos, peito aberto. A perna flutua paralela com o solo. Peito aberto. Boa. Eleva mais a perninha flexionada ainda. Isso. Sustenta. Agora atenção. A gente vai estender apenas a perna direita. As coxas estão alinhadas. Paralelas. Estende bem a perna direita, sustenta. Respira. Deixa tremer. Está tremendo que está fazendo efeito. E com leveza inverte. Levemente flexiona uma boa e estende a outra. Não esqueça da parte mais importante. O sorriso no rosto, né? Sorria. Respira, tá tudo bem. Quando a gente sorri, a gente manda um sinal pro cérebro, tá tudo bem. Ele acredita. Acredita nisso aqui. Boa, agora capricha elevando as 2 pernas. Superação nível máximo. Tira as mãozinhas do solo. Abre o peito. Sustenta em 5. 4. 3. 2. 1. Calcanhares vão no chão lá devagar, devagar, devagar. Abdômen ativo, vai descendo vértebra por vértebra, toca no solo. Uau! Que delícia! Curte um pouco essa live, solta o corpo. Observe esse potencial de reforço, de recompensa que a gente libera no sistema nervoso central. Muito bem, ainda não é a descontração, falta pouco. Flexiona o joelho esquerdo, conecta o pé no chão. Flexiona o joelho direito e cruza a perna esquerda fazendo um 4. Tomba o pé direito no solo do lado esquerdo, torcendo a coluna. Boa. E a gente repete isso mais 2 vezes. Inspira, eleva, ativando o abdômen. E exala, desce. Última vez. Inspira, subiu. Exalou. Desce o pé. Leva o olhar para a mão oposta. Aproxima o rosto direito do chão. E olha lá para o teto. Então apenas os olhos vão girar, trazendo essa dissociação cerebral. Olha para o teto, torce a coluna, torce o olhar
E agora fecha os olhos, relaxa o olhar dentro do corpo e lentamente inspira, retornando as pernas e o olhar para o centro. Vamos para o outro lado. Pezinho direito no solo, cruza com o pé esquerdo, inspira grande. E exala, tomba o pezinho para o lado direito. Quando tocar no solo, você inspira, eleva. Exala, desce. Última vez, inspira, sobe. Exala, desceu. E agora gira o rosto para o lado esquerdo. O rosto perto do chão, abre os olhos e leva apenas um olhar para o teto. Tentando trazer o máximo do olhar para o lado direito. Alonga a musculatura dos olhos também. E agora fecha as pálpebras, relaxa o olhar dentro dos olhos. E com inspiração, retorna as pernas. E agora sim, estende a perna esquerda, estende a perna direita. E gira suas palmas para cima. Encaixa numa postura confortável. Faz uma inspiração lenta, longa e profunda. E ao exalar, solta o ar pela boca. E deixa o corpo derreter no solo. Dama da noite, jasmim. A cada exalação, pode soltar. A cada exalação você se entrega. A cada exalação você se abandona. Nessa postura que neurologicamente o corpo entende, o cérebro entende como uma postura de entrega. Então, nesse momento, a única coisa que você deve fazer é justamente se entregar completamente. A entrega consciente, ela simboliza a confiança, a aceitação dessa hierarquia divina que nos rodeia. Confiamos de olhos fechados que não estamos aqui por acaso. Aceitamos como filhos de uma fonte divina que temos um propósito nesta obra coletiva. Então, depois de uma prática que abrimos o quadril, que abrimos o coração, nos colocamos a serviço com o peito aberto,
voltamos essa tentativa ilusória do controle. E aceitamos os direcionamentos que nos rodeiam, os direcionamentos divinos que nos mostram a direção, conquistando um estado de consciência mais concentrado, estando mais atentos aos sinais da vida. Entregando para a lei maior o nosso controle, a nossa fuga. Entregamos a nossa vida por uma obra superior. Confiamos que somos guiados, que somos ancorados, que somos acolhidos por uma fonte crística. Aceitamos a nossa missão e, principalmente, agradecemos tudo o que vivemos até este momento, pois foi exatamente a nossa história que nos fez perceber a importância de estarmos presentes, de estarmos conectados a esse poder superior. Então, para jamais esquecermos, repetimos como um mantra: eu entrego, confio, aceito e agradeço. Eu entrego, confio, aceito e agradeço. Eu entrego, confio, aceito e agradeço.
Muito bem. Devagar, com os olhos fechados, faça uma inspiração lenta, longa e profunda. E através da respiração, nos preparamos para retornar. Sente a expansão e contração do tórax. Volte a ouvir o som da minha voz. Mova a língua dentro da boca. Umedeça os lábios e degluta da própria saliva. Identifique os perfumes e aromas no ambiente ao seu redor. E lentamente, mova os dedos dos pés, os dedos das mãos. Traga o movimento que o próprio corpo pede. Se espreguiça. Abraça os joelhos contra o peito. Tomba o corpo para o lado esquerdo. E lentamente vai empurrando o solo para se sentar. Com a coluna ereta, as pernas cruzadas e relaxa as mãos sobre cada joelho. Nesse momento de conexão, visualiza uma estrela prateada brilhando no centro do crânio, na região onde habita sua glândula pineal. Então, traçando uma linha no ponto entre as sobrancelhas, até o epicentro da caixa craniana, veja o brilho da luz da consciência clareando a sua mente. E se reconecte com essa que é a nossa luz, que traz direcionamentos, que traz discernimento para as nossas escolhas e para os nossos desafios. Então perceba o caminho que a gente trilhou até aqui, de liberar a região do quadril, soltando as mágoas, as águas paradas, de abrirmos o centro do peito para receber essa reconexão com a energia divina que nos dá a vida. E através dessa abertura, a gente vivencia essa luz da consciência que clarifica nossas escolhas, que clareia nossa intuição. Então, sempre que tiver uma escolha importante a ser feita, agora você tem validado o estado de consciência para escolher, para decidir, permitindo que esse caminho fique cada vez mais fácil. Que essa conexão com a luz seja apenas lembrada, que ela viva com você, e que você jamais esqueça que ela permanece clareando pensamentos, te trazendo conexão com a sua intuição sutil, e que as suas ações sejam um reflexo da vontade da fonte divina de toda a criação.
Então finalizamos soltando os braços pelas laterais e inspirando, abraçando os céus. Conecta as palmas lá em cima e ao exalar, traga os polegares no centro da testa, lembrando aonde mora a luz da consciência. Da testa trazemos ao centro do peito, lembrando aonde mora a nossa alma, a fagulha divina que existe dentro de nós. E selamos esse ritual levando a testa na direção dos dedos, aproximando os nossos pensamentos dos objetivos mais profundos de nossa alma, para que nosso coração sempre pulse, validando a direção que estamos seguindo. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namastê, Aninha. Muito bem. Ixi, passamos um pouquinho, espero não ter atrasado. Gratidão pela presença, pela aula, e espero que tenha feito sentido. Aqui, eu até suei. Foi uma aula leve, mas não menos poderosa, né? Espero que também tenha ouvido, porque eu vi que seu fone caiu, mas não te atrapalhou em nenhum momento. E, É verdade. e o que eu falei, né, que veio, eu escrevi lá no WhatsApp para você, que é o entrego, é, confio, aceito e agradeço. Legal isso, viu? Eu acho que dá para escrever assim no caderninho, num lugar para ficar visível, para a gente trazer sempre essa memória de que tem um propósito maior, né? De da gente permitir ser direcionado para aquilo que faz o nosso coração bater de verdade. E às vezes a gente fica perdido, igual uma barata tonta, tentando achar isso, mas na verdade está dentro de nós. Então o caminho está para dentro. Só que para acessar isso, precisa entregar, precisa aceitar, precisa confiar e precisa agradecer. Só. Se a gente conseguir fazer é, esses quatro ingredientes, é a alquimia perfeita. Então eu desejo um ótimo dia. Mais uma vez, o que você for fazer, tenta manter esse estado. Eu pego um caderninho de insights, deixa a mão escrever leve, fluida assim, e permita-se ser surpreendido a ver o que sai. Às vezes saem umas coisas legais, às vezes sai alguma coisa que você precisava desabafar, que também é tão importante quanto. Um beijo no coração, gratidão pela sua energia e até amanhã à noite. Beijo, beijo. Tchau, tchau.